A paz do Senhor, amada igreja, louvado, engrandecido seja o nome santo do Senhor. Aqui é a missionária Sandra. Estamos mais uma vez com Minutos de Fé, trazendo uma palavra de fé e edificação para a tua vida. Deus abençoe teu dia, Deus abençoe tua vida, Deus abençoe teu lar, tua família, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amados, vamos estar compartilhando hoje a palavra do Senhor que se encontra no livro de Êxodo. Eu quero estar lendo com você livro de Êxodo, lá no capítulo 1, logo no início, Êxodo 1, no verso 15 até o verso 21. Amém? E aconteceu, verso 15 ao verso 21. E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Cifra e o nome da outra Puá. E disse: quando ajudardes no parto as hebreias, e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, então viva. As parteiras, porém, temeram a Deus, e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera. Antes conservavam os meninos com vida. Então o rei do Egito chamou as parteiras e disse-lhes: por que fizeste isso, que guardastes os meninos com vida? E as parteiras disseram ao faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas e já têm dado à luz os filhos antes que a parteira venha a elas. Portanto, Deus fez bem as parteiras, e o povo se aumentou e se fortaleceu muito. E aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, estabeleceu-lhes casas. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Nós sabemos aqui que o rei era uma autoridade imposta sobre todo o povo, né? Então, a palavra do Senhor, ela nos diz que nós devemos obedecer a toda a autoridade que é imposta sobre as nossas vidas, que está acima de nós. Mas eu pergunto, até que ponto nós devemos obedecer às autoridades? Você já se perguntou? Você é aquela pessoa que obedece em tudo? Ou aquela pessoa que desobedece em tudo? Ou aquela pessoa que obedece em certas ocasiões? E é errado você obedecer em algumas circunstâncias e outras não? Então, pelo que a palavra aqui está nos ensinando hoje, nós vamos comentar um pouquinho sobre isso, sobre essa dúvida que muitas vezes vem sobre cada um de nós. Mas nós precisamos aprender com a palavra sobre em que circunstâncias nós devemos estar ali em obediência, né? Porque o Senhor, Ele nos ensina a obedecer às autoridades que estão sobre as nossas vidas, sobre todos os assuntos, mas menos quando isso interfere na vontade de Deus e os seus princípios, tá? Então, cada dia nós temos ensinamentos, cada dia o Senhor vai nos ensinar a viver sobre a palavra, a viver sobre os princípios dele e a vontade dele. Por isso que cada dia nós precisamos meditar na palavra, aprender com o Espírito Santo, estar na dependência dele, conhecer os teus princípios, ter a intimidade com o Pai para conhecer a vontade dele, para saber os ensinamentos sobre os princípios do Senhor, para que assim a gente possa obedecer. Porque como que você vai saber se algo está dentro ou fora da palavra, da vontade de Deus, se você não o busca, se você não busca esse conhecimento e essa sabedoria? Então, tirar a vida daquelas crianças era interferir na vida de alguém, era se colocar como Deus. E aquelas mulheres não queriam fazer isso.
pois só Deus pode tirar a vida de alguém. Só Deus tem esse direito de tirar a vida de alguém. Tanto é que ele mais para frente, ele coloca isso como um mandamento. Não matarás. Então, aquelas parteiras não estariam erradas. Elas não estavam erradas em não tirar a vida daquelas crianças. Primeiro, porque era criança. Segundo, porque não era vontade de Deus. Porque elas sabiam que somente Deus poderia tirar a vida. Deus deu, então Deus pode tirar. A vida pertence a Deus e não ao homem. Então não seria o certo nem para o rei tirar essas vidas. Então elas também não poderiam obedecer a essa ordem dada pelo rei, dada por esta autoridade. E se elas tivessem matado as crianças? Se elas tivessem matado aquelas crianças, ela teria atrapalhado os planos de Deus, os propósitos que Deus tinha, não só para aquelas crianças, mas para todo aquele povo. Porque olha só no verso 20. Portanto, Deus fez bem as parteiras, e o povo se aumentou e se fortaleceu muito. Então era a vontade de Deus. Porque Deus precisava que aquele povo aumentasse cada vez mais e se fortalecesse, para que assim os planos dele fossem concretizados. E por essas mulheres terem obedecido a Deus e não ao rei, Deus então fez bem a elas. E por que Deus faria bem a alguém que desobedeceria uma autoridade? Porque primeiramente o que prevalece é a vontade de Deus e não a do homem. É a lei de Deus e não a do homem. Matar as crianças era a vontade do rei e não a de Deus. A ordem de matar as crianças foi dada pelo homem e não por Deus. Então, aquilo que não vem de Deus não deve ser obedecido. Deve-se obedecer aquilo que vem do Senhor, primeiramente. Tem que prevalecer a vontade de Deus e não a do homem. Nós não podemos atrapalhar os planos e nem os propósitos de Deus para nenhum de nós, nem para a minha vida e nem para a do próximo. Quando nós quebramos as leis de Deus, quando resolvemos desobedecer aos seus princípios, nós estamos atrapalhando a Deus e atrapalhando os teus planos. Nós estamos sendo ali pedra de tropeço para Deus. E nós não podemos ser. Nós não podemos ser aqueles que vão atrapalhar os propósitos de Deus. Deus tinha um plano para aquele povo. Deus tinha um propósito para aquele povo. E essas mulheres, elas não queriam interferir nesse propósito de Deus. Essas mulheres, acima de tudo, elas temeram a Deus. O temor a Deus, ele tem que ser primordial em sua vida. Maior autoridade do que a do homem é a autoridade de Deus. Então, nós precisamos obedecer à voz de Deus e temer a voz de Deus. O temor vai trazer benefício à tua vida, tá? Então, se nós recebermos de autoridades alguma ordem que vá nos fazer desobedecer a Deus, que vai quebrar esses princípios de Deus e até prejudicar as nossas vidas ou a vida de alguém, então nós não devemos obedecer. A palavra de Deus tem que estar acima da do homem. Deus diz: obedecei aos vossos servos, obedecei aos vossos senhores em tudo, mas não em tudo que vá contra a palavra de Deus. Porque se ele mandar você matar alguém, você não deve obedecer. Você não tem o dever de cumprir essa vontade do homem. De jeito nenhum. Se ele pedir para você enganar alguém, você também não é obrigado a obedecer ao seu Senhor. Só porque você é servo e porque Deus falou na palavra. Tudo tem que ser avaliado.
Tudo tem que ser questionado, tudo tem que ser passado pela palavra de Deus. O que Deus diz da trapaça, da desonestidade, daqueles que roubam, daqueles que furtam, daqueles que enganam. O que o Senhor diz a respeito disso? Entende? Você precisa avaliar a situação, avaliar aquela ordem, para poder dizer sim ou não. Então, você tem escolhas na sua vida, tá? Deus deve estar acima de tudo, acima de qualquer circunstância. Deus tem que ter a última palavra. Aí, para você obedecer às autoridades, você tem que ver se você tem temor a Deus. Aonde está o teu temor a Deus? Aonde está o teu conhecimento da vontade de Deus? Aonde estão os princípios do Senhor em sua vida? Em que lugar eles estão? Ou você vai obedecer o homem para você ficar bem? Porque olha, aquelas mulheres, elas obedeceram a Deus, foram mulheres tementes a Deus e ela não quebrou nenhum princípio com Deus. Ela pode ter quebrado com o homem, com o rei, mas com Deus elas não quebraram esses princípios. Elas foram tementes e obedientes. E a palavra do Senhor diz que aquelas mulheres, Deus fez o bem a elas. E Deus ainda diz no verso 21, e aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, olha só, elas temeram a Deus, estabeleceu-lhes casas. Não só elas, mas toda a família delas foram beneficiadas. Todos. Não falo com bens. Eu falo com as bênçãos de Deus, com os caminhos abertos que vêm de Deus. A obediência e o temor a Deus tem que ser primordial em tua vida. Tá certo? Então, até que ponto nós devemos obedecer às autoridades? Até o ponto de que as ordens que eles dão não saiam e não quebrem os princípios de Deus. Amém? Que você possa ter entendido essa palavra e que o Espírito Santo possa continuar te ensinando, te orientando, te aconselhando e trazendo à tua memória o que está de errado, o que você fez de errado para que haja conserto. E que o amado Espírito Santo coloque o temor a Deus em seu coração, que você escolha tomar a decisão de seguir a vontade de Deus e de viver na dependência do Senhor. Assim você vai saber o que é certo e até que ponto você deve obedecer às autoridades que foram impostas sobre a tua vida. Amém? Pai amado, Pai querido, que nesse dia o Senhor possa ajudar os teus servos a encontrar, Senhor, o caminho do temor e da obediência. Que o Senhor venha discernir, Pai, cada palavra, cada princípio no coração dos teus servos. Que os teus servos, meu Pai, possam tomar as decisões certas para saber quais é a tua vontade, para poder obedecer às autoridades. Senhor, que as nossas palavras sejam sim, sim e não, não. Que as nossas palavras, Senhor, sejam guiadas e direcionadas por Ti. Que o temor a Ti esteja acima de qualquer coisa e que a Tua palavra seja a última palavra a ser dada em nome do Senhor Jesus. Que as nossas ações venham Te agradar e que isso, Senhor, venha nos fazer bem. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor e tenham todos um dia abençoado e reflexivo na tua vida. Reflita sobre isso. Reflita. Deus quer muito te ensinar hoje, nesse dia. Amém? Que Deus te abençoe.